Nenhum, ok? Nenhum. Você tem que ser a melhor professora que alguém encontrou na vida. Você tem que ser o melhor médico que alguém encontrou na vida. O melhor advogado, a melhor professora, a pessoa que melhor faz o bolo. Cada profissão nós temos que ser o melhor. É uma loucura, né? Porque não se olha, mas olha o outro. É o olhar estrábico, está sempre comparando a vida. Mas pensa, em vez de você perder tempo com isso, coloca a sua vida a serviço de Deus e do outro. Vocês vão ficar impressionados com o que Ele vai fazer, através de você. Esses dias eu fiquei pensando em como é longo o caminho espiritual que nós temos que traçar. Diante de um tempo tão curto de vida que Deus nos dá. Vocês já pensaram nisso? Porque a gente vai escutando a palavra e vai observando a distância que está de Deus e nós. Aquilo que Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Quão distante, quão longo é o nosso caminho espiritual. No tempo de vida curto, 90, 100, é curto para que a gente possa de verdade, ser transformado. Talvez porque a gente passou mais da metade da nossa vida entrando na igreja para assistir missa sem saber o que estava fazendo. Entrava e saía sem saber. Se alguém te perguntasse: o que o padre falou hoje na missa? Eu falei: não sei não. Qual foi o primeiro evangelho? Não sei qual evangelho. O que misturou com a segunda leitura primeiro? Não sei, não prestei atenção. Entrou e saiu. E por tantas vezes fomos católicos de domingo, contentavam em vir à missa ao domingo. Confessar só uma vez por ano, né? Que é o que a igreja pede, tá bom. Consciência zero da nossa transformação. Zero. Isso me apavora. Porque nós não vamos, sabe a sensação de que eu tenho, menino, caminhando sem noção do perigo? Os mais velhos aqui vão entender o que era o desenho animado do Mr. Magoo. Ceguinho. Passava por cada perigo, impressionante, tudo, nada acontecia. Assim a gente andando, cego. Sem despertar para a realidade espiritual. Nós ainda temos muita dificuldade em entender que o ser humano tem uma realidade terrena e espiritual. Nós ainda temos muita dificuldade de entender que somos corpo e alma. Nós nutrimos muito pouco a nossa alma. Nós não levamos ela a sério como levamos a vida profissional. Estou falando mentira? Não estamos, né? Vou só perguntar: quanto tempo a gente dedica à leitura das coisas de Deus? Quanto tempo a gente lê a palavra todos os dias? E a gente vai ficar envergonhado. Nós já estamos terminando setembro. Eu fico pensando: quantos livros de verdade, teológicos, nós lemos esse ano? É de chorar. Foi nada. Se você somar quantas horas você ficou na internet, você teria lido o livro. Mas é como isso não nos preocupasse. A gente não nutre a nossa alma, a gente não pensa no nosso caminho espiritual. Então, se a gente apertar a gente mesmo, a gente está com aquela fé lá do catecismo e não fizemos um progresso espiritual. Então, por isso eu estou falando quão distante, quão longo é o caminho espiritual que temos que traçar, temos que viver em relação ao tempo que Deus nos dá. Então, quando Jesus, nesse domingo, né, eu já falei com vocês, toda vez que Jesus conversa com os discípulos, hoje Ele conversa comigo, conversa com você, porque hoje nós é que somos esse povo, somos nós hoje que continuamos o caminho. Então, quando Ele fala, Ele chegou naquela casa, sentou com os discípulos, quando Ele anuncia pela terceira vez que Ele vai morrer, que Ele vai ressuscitar, e eles estão preocupados em quem é o maior. Quem é o mais poderoso no nosso meio que andamos com Jesus? Quem é o mais poderoso? Quem é o mais importante? Isso está em Marcos capítulo 9, versículo 30 a 37. Aí Jesus pergunta para eles: o que vocês estavam conversando? E eles ficaram mudos. Ele falou o que para ele? Essa doçura chamada Jesus, né? Assentou com eles, assentou. E falou com eles: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Quando Jesus diz assim: se alguém quiser ser o primeiro, é lícito ou não é lícito querer ser o primeiro?
Vocês não podem ter dúvida disso. Não pode ter dúvida disso. Nós temos que ler a palavra de Deus e temos que entender o que Jesus quer dizer. Você pode ou não querer ser o melhor profissional? Sim ou não? Sim, claro que pode. Por isso Jesus pergunta, se você quiser ser o primeiro, qual o mal há nisso? Nenhum, ok? Nenhum. Você tem que ser o melhor professor que alguém encontrou na vida. Você tem que ser o melhor médico que alguém encontrou na vida. O melhor advogado, a melhor professora, a pessoa que melhor faz o bolo. Cada profissão nós temos que ser o melhor. Ok? Não tem nada de ilícito nisso. O que eu não posso? Eu não posso fazer com que isso seja uma arma para me oprimir alguém, para me fazer de uma autoridade em cima de alguém e desprezar o outro. Eu tenho que pegar a minha capacidade, do talento que Ele me deu e colocar a serviço dele e do irmão. Aí é que está a pega evangélica. Aí que é a diferença. O que você fez com esse dom que Ele te deu? Estar a serviço do outro. Estar a serviço de Deus. Aquilo. Como é que o Senhor me sonha hoje? O que o Senhor quer que eu faça contigo? O que o Senhor quer que eu faça por ti? Como é que eu faço com esse talento que o Senhor me deu hoje? Eu quero ser o melhor. Para quê? Para ser o mais famoso? Não. Para servir mais. Para aliviar mais a dor, aliviar o sofrimento, trazer uma alegria, melhorar a vida do outro, abrir caminho para o outro. Isso coloca a sua vida a serviço naquele talento que Ele te deu. Quantas coisas você pode fazer e só você pode fazer com aquele dom que Ele te deu? É muita coisa. É muita. Coloca a serviço. Comece a prestar atenção nisso, vocês vão ficar impressionados. Mas se no nosso meio, se no nosso coração tiver aquilo que Tiago falou. Se você quiser ver, Tiago capítulo 3. E ele fala, mas se tiver inveja e rivalidade, tem não. Está vendo como é que a nossa conversão é longa? É difícil. Porque se vocês estão em um ambiente fechado de trabalho, se alguém desponta ou alguém é chamado a ganhar um cargo, o resto vai matá-lo. Estou falando mentira? Por que ele que foi chamado? Eu sou muito mais bacana. Então onde a inveja, a rivalidade, Deus está? Não. Nós somos filhos do mesmo Pai. Está vendo como é que o processo é difícil? Essa sabedoria do mundo não é de Deus, né? É difícil. Aqui está todas as desordens e todas as espécies de obras más. Quantos matam por ciúme, por inveja? Quantos tentam destruir o trabalho do outro, porque não fui eu que fiz? Qual é a consciência cristã? Qual é a consciência que somos filhos do mesmo Pai e que cada um de nós tem um talento a desenvolver? Qual é a dificuldade em descobrir que o outro tem um dom maravilhoso? Qual é a dificuldade? É porque o nosso coração é duro, é fechado. Nós vivemos para hoje, para aqui e agora. Não temos dimensão de eternidade. Não temos dimensão que somos filhos de um Deus que nos convida a viver uma vida que a gente não tem noção, não tem limite. Mas a gente fica preso no nosso nada, né? No nosso ateliê, na nossa segurança aqui. Está errado. Então, vocês imaginem a distância que temos nós e Deus. Em Deus não há orgulho, porque Ele é o que é, né, gente? Ele é abundância, né? Ele é o Todo-Poderoso, né? O orgulho está em nós, que nós temos que estar vivendo sempre em constância vigilância, porque nos incomoda o ciúme. Nós temos sempre vivendo com o olho estrábico. Eu estou de olho na minha coisa e de olho na conta do outro, na conta do Instagram do outro. Acorda, eu estava brincando com as minhas adolescentes, que elas desmaiam na escola, não comem, porque elas acordam e vão olhar o Instagram. O que vocês têm com a vida do outro? Nada. Então elas vão olhar o Instagram para depois arrumar o cabelo, depois maquiar, não dá tempo, chega na escola, não comeu, desmaia. É uma loucura, né? Mas porque não se olha, mas olha o outro, é um olhar estrábico, está sempre comparando a vida. Mas pensa, em vez de perder tempo com isso, coloca a sua vida a serviço de Deus e do outro. Vocês vão ficar impressionados com o que Ele vai fazer, através de você. Então, como nós temos que trabalhar essas coisas em nós? Como eu olho isso aqui e falo, meu Deus, quanta coisa, né? Quando o Evangelho, a primeira leitura de segunda-feira, dizia assim, é tudo para a gente poder aprender, não fala misericórdia, Senhor. É misericórdia, né? Fala assim, não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. E às vezes você pode fazer alguma coisa por outro agora que ele chegou. Aí você fala assim, não digas ao próximo, vai embora, volta amanhã, então te darei. Cada vez que eu escuto essas coisas, eu tenho que parar e pensar, será que eu estou fazendo isso? Será que a pessoa chegou, me ligou, ou foi atrás de mim, eu falo, não, hoje não tem jeito, volta amanhã. Pode ser que amanhã eu que não tenho um amanhã, o outro não tem um amanhã. Isso está em Provérbios, mas a gente não lê, né? Então a gente não sabe. Então o quanto que é preciso a gente prestar atenção na palavra, porque é isso que vai nos transformando.
Então é muito interessante quando a gente precisa se colocar mesmo de verdade diante do Senhor, né? E eu penso numa passagem, está no livro de Amós, se não me engano, capítulo 7, versículo 14. Amós foi um profeta. E aí falou com ele que ele não podia profetizar. Ele falou, mas eu não sou profeta, eu era vaqueiro e cultivava sicômeros. Vocês leram isso já na palavra de Deus, no Antigo Testamento? O que é sicômoro? Sicômoro é uma árvore que dá muito fruto, mas é um fruto que não tem gosto de nada. Então, antes da colheita, aquele que cuida dessa árvore tem que cortar com cuidado cada fruto. Para quê? Para que a seiva penetre e, sem transformar a substância, ela dá gosto a esse fruto. Então ele fica saboroso. Essa é a nossa história. Que na verdade, nós, enquanto não escutamos a palavra de Deus, não com esse ouvido, mas com o ouvido do coração, e essa palavra não gera vida em mim, eu não vivo uma conversão. É mesmo que eu entre por aqui e saio por aqui. Eu entro e saio e vivo o meu evangelho, e vivo a minha vida sem saber o que Deus pensa sobre isso. Então o evangelho, a palavra de Deus, é esse suco que dá gosto à nossa vida, que nos faz ter sabor, senão nós somos um bando de insonso. Fala, você é católico, você é cristão, mas a sua vida é igual de pagão, está reagindo igualzinho um pagão. O que vai dar esse entalhe, o que vai nos transformar? É somente a palavra, quando eu permito que ela se gere vida em mim. Porque se eu escutei essa palavra, igual eu falei agora com vocês de Provérbios, se alguém te procurar e te falar, me faça um favor, e você puder fazer, e não fizer, na hora você vai lembrar da palavra de Deus, fala, peraí, volta atrás, porque essa palavra já tocou o meu coração, e eu tenho que pensar nela. Então, se essa palavra não me transformar, está resolvendo o que? Vim aqui escutar? Nada. Eu digo para vocês, nada. E Deus falou, seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Está lá em Apocalipse, é só ler. E aí Jesus fala uma outra palavra, porque a gente tem que prestar atenção, porque o caminho com Deus, ele vai exigindo de nós cada vez mais uma conversão cada vez mais profunda. Saia da superfície, mergulhe e faça valer a sua vida espiritual. Porque da outra coisa que ele diz se alguém, ele fala, ele coloca uma criança no colo e fala, se a gente não for como uma criança, se a gente não acolher uma criança e não for como ela, a gente não entra no reino dos céus. Qual é a questão da criança? Seria devolver para cada um de nós aquela pureza inicial lá de Adão, enquanto ele convivia com Eva, que Eva não era propriedade dele ainda, e era apenas uma companheira. Quando a gente criança não possui, né? A criança vive com o que tem, na alegria do que tem. A criança vive essa pureza, essa simplicidade até 5 anos de idade, só. Depois disso, acabou, só até 5. E a criança, ela tem uma confiança. A criança tem uma entrega. Então o que Jesus nos diz aqui? Solta o que você está segurando. Solta a rédea da sua vida e deixa ela comigo. Solta a segurança que você tem nas suas posses, naquilo que você acha que te dá segurança na vida. Solta e entrega. Vive como uma criança entregue na confiança, no abandono, na consciência que tem um pai que ama. É preciso se abandonar. Sem isso, sem que a gente acha que a gente é que resolve tudo, a gente que é capaz de tudo. Jesus fala assim, não confie nas suas mãos, confie em mim. Não confie, apenas em mim. Esse é um convite que eu posso ou não querer aceitar. Essas propostas nós podemos ouvir e querer que isso nos transforme, ou ouvir e falar, isso não tem nada a ver comigo. Está na mão de quem? Sua. Somente sua. A conversão é um processo pessoal. Quando eu me permito ser transformado. Por isso eu preciso ficar perto do fogo. Senão a pipoca só vai virar pipoca se ela transformar o milho no fogo. Se ele não submeter ao fogo, vai ser eternamente milho. Nós só vamos ser transformados, de verdade, a nossa vida ser purificada. Eu só vou conseguir trabalhar desinteressadamente para servir a Deus e ao meu irmão, quando eu entender que Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu amor e Ele deu o modelo. Ele, como Senhor, lavou os pés. Ele, como Senhor, veio servir. E nós queremos ser servidos, não é o contrário. É o contrário. É impressionante. Nós que somos pequenininhos, queremos ser grandes.
E Deus, porque é grande, não se incomoda de ser humilde, Ele não incomoda de ser o último, Ele não se incomoda. Mas nós é que temos complexo, né? É pequenininho demais, quer ser maior, quer parecer maior aos olhos dos outros, quer parecer que é importante. Somos nada, absolutamente um pó. Já descobrimos que somos um pozinho amado, mas somos um pó. Não deixamos de ser um pozinho. Mas precisamos tomar consciência. Somos o que mesmo? Estamos aqui a serviço de Deus. Eu lembro de um depoimento de uma alma do purgatório, não que ela falou comigo, viu, gente? É os livros, né, que a gente vai ler. E que ela conta a história de uma lavadeira que fez tudo com tanto amor, que ela foi para o céu direto, sem escala. Que gozava do céu. Nem purgatório, que a vida dela foi uma vida de doação. Quem sabe quem ela é? Ninguém. Quem viu a santificação dela, a santidade dela? Deus. Mas nós fazemos tudo para que as pessoas vejam. E eu digo para vocês, as pessoas podem te ver e pensar o que quiser de você. Quem é que sabe de verdade como é que é seu coração? Só Ele. Então vamos pensar nessas coisas que eu estou dizendo, vamos pedir a Ele que essa palavra seja como um entalhe para nós. Como Nossa Senhora foi absolutamente disponível a Deus, aberta para que Ele pudesse fazer com ela o que Ele fez. Que a gente também seja, não ponha limites à ação de Deus na nossa vida. Fala com ele: Senhor, abra o ouvido do meu coração, me ajuda a ouvir essa palavra, e que pela ação do Espírito Santo, então cada vez que eu já falei isso mais de uma vez com vocês, que o sacerdote for proclamar a palavra de Deus, fala com ele e envia seu Espírito Santo, para que ele me faça ouvir a palavra, e que ela transforme isso no meu coração, e gere vida em mim. Vida quer dizer ação. Eu tenho que viver baseado na palavra. E quando as pessoas falam: por que você faz desse jeito? Porque foi assim que ele me pediu. Por causa dele, eu faço assim. Por ele. Para mais ninguém, é para ele. Porque ele ensinou e falou: se você quiser, a doçura dele é muito grande. Se você quiser ser o último, meu filho, sirva a todos primeiro. Se você quiser ser o primeiro, seja o último. Seja aquele que serve. Mas seja como uma criança, confie em mim, se abandone em mim. E você deixa eu te levar, que eu te levarei para o caminho certo. Vamos pedir a Deus a graça de ouvir a palavra com o coração. E ter a graça de ser transformado, assim como o fruto do sicômoro recebe o suco e passa a ter gosto, sabor. Que nós sejamos exatamente o cristão que tem sabor, que dá sabor ao mundo, que dá sabor ao local que você trabalha, que dá sabor à sua família, que transforma o ambiente que você chega, porque a sua vida tem gosto e dá gosto que as pessoas possam ver. Não vamos ser essa coisa insonsa no mundo, que as pessoas não sabem nem que é aquilo que nós somos. Mas que a gente de verdade deixe a marca nesse mundo. E a marca que nós temos nesse mundo, o tempo que Deus nos deu aqui para aprender somente uma coisa: qual é? Qual é? Qual é a linguagem que temos que aprender nesse mundo? Do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros, como Ele nos ensinou a amar. Que Deus nos conceda essa graça de sairmos e sermos cristãos de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No fim das contas, a maior pergunta não é quantos anos viveremos, mas o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos confiou. Estamos apenas ocupando espaço neste mundo ou estamos permitindo que a palavra transforme o nosso coração? Todos os dias, Deus nos oferece uma nova oportunidade de mudar, uma nova chance de trocar o orgulho pela humildade, a inveja pela gratidão, a indiferença pelo amor e o egoísmo pelo serviço. A verdadeira grandeza não está em ser reconhecido pelas pessoas, mas em ser encontrado fiel aos olhos de Deus. Que nunca nos falte coragem para abandonar aquilo que nos afasta do Senhor e confiar como uma criança nos braços do Pai. Que a palavra de Deus deixe de ser apenas algo que ouvimos e passe a ser aquilo que vivemos. Porque quando ela encontra um coração disposto, ela muda pensamentos, transforma atitudes, restaura famílias, cura feridas e faz nascer um cristão que ilumina todos ao seu redor. Lembre-se, um dia, tudo que conquistamos ficará para trás. O que levaremos para a eternidade será apenas o amor que oferecemos, o bem que praticamos e a fidelidade com que respondemos ao chamado de Deus. Por isso, não adie sua conversão. Comece hoje. Permita que Deus molde sua vida, transforme seu coração e faça de você um instrumento da sua paz. Que ao final da sua caminhada, possamos ouvir as palavras mais belas que um filho de Deus pode receber.
Vinde, benditos de meu Pai. Que o Senhor fortaleça sua fé, encha sua alma de esperança e faça de você um cristão que leva o sabor do Evangelho por onde passar. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Deixe também o seu like, pois isso ajuda essa reflexão a alcançar ainda mais pessoas sedentas de Deus. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e continue caminhando conosco, sempre buscando crescer espiritualmente e viver o Evangelho todos os dias. Que Deus abençoe você, sua família e sua caminhada. Até o próximo vídeo e que a paz de Cristo permaneça sempre em seu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ela tinha sede de ser reconhecida. Ela tinha sede de ser amada. Porque é assim, o que é o desejo de todo ser humano? Quem definiu quem você é? Então, experimenta se colocar à disposição dele e falar: a minha vida pode estar reservada para coisas tão maiores. Guarda uma coisa que eu vou dizer para vocês. O dia que vocês entenderem isso, vocês passarão pelos fracassos, pelas traições, pelos abandonos, e vocês não estarão no chão. Mas é um prazer estar aqui mais um ano em Sara e Tobias, para conversar agora com as mulheres. E antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para você. Quem definiu quem você é? Porque às vezes a gente se define a partir do sofrimento que a gente carrega, a partir de uma comparação que fizeram, a partir de uma ferida, a partir de uma fala de alguém, a partir de tanta mentira. E você não é seus erros, você não é as suas feridas, você não é o que disseram que você é, você não é aquilo que compararam com você. Tem um princípio para a gente começar a conversar. Tem um princípio. Está em Gênesis, tá? Quando Deus criou a mulher. Mas está na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Então guardem isso que eu vou dizer a vocês. Antes, está escrito lá, da criação do mundo, guardem isso para sempre no seu coração. Deus sonhou com você. Isso é uma coisa tão extraordinária, que era para a gente deixar a gente não permitir que nada te abale. Porque você pensa, eu fui sonhada, desejada, querida e sou amada. Um pai me quis para sempre. Então às vezes a gente não tem muita dimensão que a gente foi criado para sempre, para uma vida que é eterna. E a gente fica só na subsistência e esquece da eternidade. Então imagine que Ele olhou para você, sonhou com você, programou aquilo que você vai fazer, que você vai ser feliz, te soprou e disse: bem-vinda à vida. Esse é o nosso princípio, é de lá que a gente veio. Mas aí nós estamos inseridos no mundo, e o pecado entrou no mundo, e com isso todas as suas feridas.
E aí a gente está no mundo vivendo o que muitas vezes o que o mundo determina e não de acordo com aquilo que eu sou. Nós perdemos a nossa identidade no mundo, fala a verdade. A gente olha o Instagram e fala que, mas isso aqui que é vida, isso aqui que é mulher linda, olha os padrões hoje. E a gente se compara e fala, eu não sou nada. E arrasta pelo mundo uma estima baixa, brigada com o corpo, brigada com o que o outro comparou, sempre achando que você não é suficiente, buscando fora de Deus aquilo que Ele já te deu. Mas perdemos a consciência disso, perdemos o nosso ponto. E se a gente só se entende a partir de Deus e mais nada. E é tão interessante, né? Que o evangelho de Lucas é o evangelho das mulheres, né? É Jesus com as mulheres, né? E a gente vai encontrar no evangelho Jesus conversando com tantas que estavam esquecidas, ignoradas, abandonadas. Jesus restaurando tantas mulheres. Jesus pegando aquela mulher adúltera, cuidando dela, não condenando e falando com ela, vá, não peque mais. Colocando as mulheres de pé, redevolvendo a dignidade, restaurando a vida, mostrando a missão e falando, vá. E aí a gente está inserido no mundo, e às vezes nós estamos tão perdidas em nós mesmas, com tanta coisa que o mundo te traz, tanto ruído, e às vezes a gente não percebe a presença de alguém que nos vê. Lembra da samaritana? A samaritana, quando vai buscar água, não era sede que ela tinha não, de água não, ela tinha sede de amor, ela tinha sede de ser reconhecida, ela tinha sede de ser amada. Porque é assim, o que é o desejo de todo ser humano? É ser amado, reconhecido, querido, desejado. Esse é o sonho. E se a nossa vida não for pautada num amor incondicional, nós não andamos. E ela vai lá buscar a água com o cântaro dela. E quem que está sentado lá, esperando ela? Jesus. Como Ele hoje está aqui assentado, te esperando. A partir da sua dor, a partir do seu sofrimento, a partir da sua angústia, a partir daquilo que está te incomodando, é lá que Ele está. E é então interessante que Jesus sabia tudo da vida daquela samaritana, tudo, e mesmo assim Ele permaneceu, e mesmo assim Ele escutou, e mesmo assim Ele revelou para ela que o amor que ela buscava não era entre os homens, já estava no 5º marido, não era lá. O seu desejo de amor é um amor incondicional, não é um amor que fala, se você ficar loura eu caso com você. É o amor que nos ama apesar da gente ser morena. Compreendem? É diferente. Então imagina, hoje Jesus permite vocês aqui reunidas para se colocar diante dele e responder quem você é. Quando ninguém te vê, quando você está sozinha, quando você está nua, quem é você? Quando você não tem que agradar a ninguém. Então pare e pensa na sua vida, quanta coisa você está fazendo para agradar o outro e esquecer do único que a gente tem que agradar na vida, que é Deus. Quanta coisa você está passando em cima de você mesmo, porque você perdeu a sua identidade. Quanta coisa você está se submetendo, porque você acha que é isso mesmo que tem que ser. Esqueceu quem você é, perdeu a noção da sua dignidade de mulher, daquela que Ele sonhou. Quando Deus cria a mulher, Ele não cria do pó, podia ter criado. Ele não criou da cabeça de Adão, Ele não criou dos pés para ser dominado, nem de cima para gemandar, mas criou do lado, porque a nossa vida com um companheiro é comunhão, é para complementar. É isso que o Pai olha e deseja quando a gente faz a opção pelo casamento, por amar, por ser amado, por construir uma família. Mas nós não somos definidos só porque casamos, ou porque temos filhos, e são outras missões que a gente abraça. Independente de tudo isso, existe uma missão muito maior. Quando a samaritana escuta e conversa com ele, e que o vê, imagina, ela chegou ali igual uma mendiga, e ela saiu como uma testemunha, porque depois que você for olhada por Jesus, você será testemunha, depois que Ele te olhar nos olhos e te quebrar de amor, você vai ser testemunha disso, você não vai conseguir guardar isso, nunca mais dentro do seu coração, nunca mais. Então vocês imaginem, o que foi para aquela mulher quando subiu lá, tanto que ela deixou o cântaro lá, ela não levou o cântaro, porque aquilo ali era só algo que ela carregava, não precisava mais. O que você precisa deixar hoje? O que na sua vida hoje você carrega como um peso? Ou como uma bengala? Por que você ainda não assumiu o seu papel de filha amada? O que hoje o mundo te olha e você se sente encolhida? Estica o peito, levanta o ombro e fala, sou filha, e filha amada. Não é qualquer filha,
E é tão lindo isso, porque Deus não chama multidão. Vocês são muitas, mas Ele não chamou multidão, Ele chamou pessoalmente. Porque Ele não ama a multidão, o amor dele é pessoal, intransferível. Já pensaram nisso? Tem alguém que me ama de uma forma pessoal. Ele me olha nos olhos. Você caminha tendo a consciência que Deus tem o olhar voltado somente para você? Você já parou para pensar isso? Isso é uma coisa extraordinária. O dia que você levantar pela manhã, caminhar e falar, tem alguém que me acompanha, e esse olhar não é um olhar para me julgar, é um olhar para me amar. Ele me ama. Vocês têm que falar isso para vocês. Eu sou filha amada de Deus, ponto. Quem será capaz de destruir essa mulher? Ninguém. Ninguém. O dia que vocês tomarem consciência, eu já falei isso com vocês, que nós somos filhas de Deus, nós vamos ser insuportáveis, que nós somos filhas do Altíssimo. Então vocês vão parar de mendigar amor, porque vocês não são nenhuma metade perdida pelo mundo. Quando alguém pergunta, você encontrou sua alma gêmea, sua cara metade? Fala, não perdi nada, ué. O que você perdeu? Eu não sou um pedaço procurando um outro pedaço. Deus te fez inteira, para encontrar alguém inteiro, que tem consciência disso. Eu não preciso, o outro não é responsável pela minha felicidade, eu sou responsável pela minha felicidade. O outro complementa, o outro acrescenta, mas ele não é o dono da minha felicidade. O dono da minha felicidade é Deus, e ponto. Guardem isso. O dia que vocês entenderem isso, vocês passarão pelos fracassos, pelas traições, pelos abandonos, e vocês não estarão no chão, porque tem alguém que vai te levantar, porque Ele te ama. Compreendem? E isso tem que ficar tão agarrado no coração de vocês. Essa tem que ser a maior verdade que vai te carregar, porque essa tem que ser o centro aonde eu me sustento, porque a hora que vier o sofrimento do mundo, as decepções, eu não caio, porque eu estou centrada naquele que é o meu sustento, a minha fortaleza, o meu amor. Ele é aquele que eu grito, Jesus. Ele fala, oi, estou aqui. Isso é absolutamente extraordinário, um Deus desse, que caminha conosco, que está atento à sua menor necessidade, ao seu menor desejo. Ele está ali. Então como é que o mundo pode te definir? Como é que o seu sofrimento pode te definir? Como é que pode dizer se você é uma mulher forte ou fraca? A mulher forte é a mulher de joelho. Você quer andar, ajoelha. Deseja alguma coisa, ajoelha. E você verá quem é capaz de segurar uma mulher que reza. Ninguém. O dia que vocês descobrirem o poder do joelho de vocês, o dia que vocês descobrirem o que vocês podem fazer através da oração, vocês não tomarão nunca mais um remédio para dormir. Nunca mais terão uma coisa chamada ansiedade. Nunca mais. Nunca mais. Porque tudo vocês vão contar com o único que resolve tudo. O nome dele é tão simples, mas é tão doce. É Jesus. Tem nome mais doce do que esse? Não tem. Imagina quando ele encontra Madalena destruída, desprezada pelo mundo, enlouquecida com tanta coisa. Como é que ele restaura a dignidade de Madalena, põe ela de pé? Quando Madalena chorava sobre o túmulo, e às vezes vocês estão chorando diante de cada coisa que vocês estão chorando, que já acabou, ela escuta alguém chamando ela pelo nome, gente. Imagina Jesus quando chama o seu nome. Imagina quando ele fala, quando ela escutou ele falando, Maria. Ela sabia que era ele. Maria. Hoje ele te chama pelo nome, ele te chamou aqui, para te olhar no olho e falar, por que você está batida? Por que você está destruída? Quem é que está tendo poder de destruir uma filha de Deus? Qual situação está te podendo colocar assim? Que poder você está dando para o outro para te destruir? Presta atenção nisso. Se arruma, fica linda, maravilhosa, insuportável, acabou. É assim mesmo. Mas você não está assim meio sofrida? Estou, mas continua maravilhosa, entendeu? Não é simples derrubar um filho de Deus, não é? Não podem. Então vocês imaginem, a testemunha da ressurreição. Claro que eu acho que a primeira testemunha da ressurreição foi Maria, mas ele foi Madalena. Não foi um homem, não foi um sacerdote, não foi um ancião, alguém importante. Foi uma mulher. Olha que coisa extraordinária. Extraordinário. Ela foi a testemunha dele da ressurreição. Foi aquela rejeitada lá que ninguém ligava. Ele pôs ela como testemunha da ressurreição. O projeto que Deus tem para cada uma de vocês, mulher, é algo escandaloso. Nós é que colocamos Deus dentro do ateliê. Fechamos Deus. Então, eu vou explicar para vocês que existe uma mulher para nos ensinar, né? Que é Maria, né, gente? O que ela quer nos dizer, né?
Quando o anjo chega para fazer um anúncio a ela, era importante, está descrito que ela era uma menina pobre, simples, casada com José. No casamento judaico, já tinha o contrato feito. A mulher só ia morar com o homem quando ele construísse a casa. Hoje a gente vive de tanta... A gente hoje é um ser, tanta mendigância, que a gente aceita qualquer lugarzinho para morar. Né, gente? Não, mora na casa de sua mãe, querido, porque o amor é maior. Até que dia? Antes as mulheres esperavam construir a casa, depois que ela ia. Mas como nós estamos perdendo a noção de quem somos, a gente aceita qualquer nada e acha que está bom. Vocês vão aprender que existe um nível mais alto. Por que eu estou falando isso? Porque o acontecer de Deus precisa de vida concreta. Precisava da vida de Maria, tinha uma história, tinha uma menina, e ele fez uma proposta para ela, como ele faz todos os dias para vocês, só que a gente não escuta, a gente não presta atenção. Quando o anjo chegou, Maria estava em oração, e isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na vida. Como é que eu vou ser uma mulher transformada? Como é que eu vou ser uma mulher resgatada? Uma mulher que vai ter a sua dignidade de novo restaurada? O dia que eu aprender a ter vida de oração. E eu tenho que ter uma coisa que chama perseverança. Eu tenho que rezar todos os dias. E mesmo que a sua agenda seja lotada, você tem que ter um horário que é só você e Deus. Guardem isso que eu estou falando com vocês. Você precisa de um horário que seja só você e Ele, mais ninguém. Então a primeira coisa é a vida de oração, para que eu possa encher o meu coração. A nossa alma não se alimenta de nada que não seja palavra de Deus e Eucaristia. Nós precisamos da palavra e da Eucaristia para poder alimentar a nossa alma. A alma é incorpórea, então ela não se alimenta de comida. E é corpo e alma. Se a gente não alimenta a alma, a gente vai estar sempre cansada. Ó vida, ó céus, ó luta. É preciso estar de pé, mas quem te coloca de pé é o seu alimento espiritual. Então Maria estava rezando. Deus precisa da sua vida para o acontecer dele na história. Sem a sua atitude, não tem jeito. E vocês imaginem, vocês como mães, como esposas. Filó não tem hora para rezar, tem, enquanto a casa dorme. Porque depois que o menino deu o primeiro grito, mãe, acabou o dia, ok? Então eu falei, mentira? Estou não. A mãe tem que desdobrar em 1000, né? Então enquanto a casa dorme, acorda antes. Acorda antes, o momento é seu e dele. Porque se a mulher não estiver abastecida, a mulher é uma coisa tão extraordinária, que se a mulher estiver bem, a casa está ótima. O marido vai bem, os meninos vão bem, as plantinhas estão boas, o cachorro está ótimo. A mulher deprime, a casa adoece, a flor morre, o cachorro adoece. Estou falando mentira? Estou não. Como é que todo mundo depende da mulher? É uma coisa surreal. A mulher dá conta de fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo. É só vocês lembrarem daquele desenho animado, Os Incríveis. Tem uma cena extraordinária. A mulher é elástica, ela segura os meninos brigando debaixo da mesa, embala o menino no carrinho com o pé e pede ajuda para o marido. O marido saindo de terno, grande, com a pasta e a cabeça desse tamanhozinho. Ela fala, me ajuda? Ele olha e fala, o que foi? Ela fala, pode ir embora. Ele não consegue ver a cena. Ela fala, pode ir. Então vocês já aprenderam que muitas coisas só é vocês mesmos que vão resolver. Mas se vocês não estiverem bem, abastecidas, alimentadas na alma, sabendo quem vocês são todos os dias, lembrando e pedindo a Ele, me ajuda na missão de ser esposa, de ser profissional, de ser mãe, de criar aqueles que o Senhor me entregar e criar para o Senhor, não para o mundo. Criar a família cristã não está brincadeira. É andar dentro do barquinho a remo, andando cruzando com os transatlânticos em alto mar. Por que não afunda? Porque Deus e Nossa Senhora estão juntos, não afundaram. Não é brincadeira. Então a mulher precisa estar presente diante de Deus, vivo. Então vocês não vão rezar deitada, coberta e no escuro. Levanta, ajoelha, acende uma vela e fala, Jesus, eu creio que o Senhor está aqui. Eis-me aqui para cumprir o dia de hoje. Só por hoje, me ajuda a não pecar. Me ajuda a fazer a vossa vontade. Me ajuda a ser mulher. Me ajuda a ter vida de oração. Me ajuda a perseverar. Não é rezar hoje o fim de semana inteiro e amanhã esquecer que tem que rezar. É todos os dias, não tem outro assunto. É todo dia. Me ajuda, eu preciso de sabedoria. Então Nossa Senhora ensina que primeiro ela estava em oração. E porque ela estava em oração, ela escutou. O anjo fez a proposta. E ela disse para o anjo, eu não sou capaz de fazer isso que ele está me pedindo. Eu nem conheço o homem. Como é que você é mãe do Filho de Deus? Pode imaginar? Não gosto nem de imaginar escutar uma proposta dessa. Ela era uma menina, mas ela teve completa honestidade e verdade diante de Deus. Então não esconda diante de Deus aquilo que você é, que Ele já sabe que a gente não é nada. Deus já sabe. Não adianta maquiar diante de Deus e falar, olha como é que eu estou bacana, passar filtro. Ele nos conhece.
Fala, Jesus chegou, eu cheguei aqui, miserável, não sirvo para nada, mas o Senhor está me pedindo tal coisa, é para fazer? Então o Senhor me dá a graça. O Senhor encaminha, me ajuda a cumprir a sua santíssima vontade. Mas sejam honestas diante de Deus, não coloque diante dele aquilo que vocês não são capazes. E aí quando Maria escuta tudo, que o anjo explica tudo, ela entende aquilo que eu falei com vocês. Nós trancamos Deus dentro do nosso ateliê. Nossa Senhora compreende que a vida dela tinha Deus tinha uma promessa, algo para a vida dela, muito maior que ela podia imaginar. Imagina, ali, aquela hora era a promessa de ser mãe do Filho de Deus. Ela virou mãe de toda uma humanidade. Imagina. Então às vezes a gente coloca Deus no nosso ateliê, não temos noção do que Deus quer para a sua vida, mas a gente programa, eu quero isso, isso, isso e isso. Ai, se Deus sair da linha, estou falando mentira? Eu não, estou de mal de Deus, nem sei se eu volto mais na igreja. Quem está perdendo? Você, só, né? Então, experimenta se colocar à disposição dele e falar, a minha vida pode estar reservada para coisas tão maiores. Guarda uma coisa que eu vou dizer para vocês. Nossa Senhora deu um salto da confiança. Por quê? Porque ela sabe, eu gostaria que vocês guardassem isso. Deus é o parteiro da sua história. Deixa você nascer para Deus. Deixa Deus fazer da sua vida o que Ele programou, e não o que você acha que você sabe. Senão a sua vida não cresce, não floresce, e você sempre arrasta aquilo que você não é. Ele é o parteiro. Deixa Deus ser Deus na sua história. Deixa Deus pegar a sua vida e fazer daqui uma obra de arte, que o pessoal vai olhar e falar, uai, mas como? Você é fulana? Uai, mas não é possível. É possível. Quem fez isso tudo? Deus. Mas por causa de que Ele fez? Uai, porque eu me coloquei à disposição dele, Ele faz o que Ele quiser. Ele vai ter alguma coisa ruim? Vocês acham de verdade que Ele vai escolher alguma coisa ruim? Pode ser difícil, né, gente? Porque Ele não esconde também, que não é fácil não. Mas vai ser ruim? Não, porque a vontade de Deus é perfeita. Você crê nisso de verdade? Crê? E por que vocês estão se arrastando até hoje, chorando atrás de um homem que não está querendo vocês? Presta atenção. Ou o marido que entrar na vida de vocês, ou o namorado, ou o noivo, ama vocês como vocês estão, de verdade, cuidam de vocês, mas não se arrastem, não mendiguem sentimento daquele que não os quer. Guardem isso. Deus não te criou para ser objeto de nada. Você não foi criada para ser objeto, guarda isso. Você foi criada para ser filha e filha amada. O seu valor não está na sua conta financeira, não está na sua beleza externa. Aliás, quem tem um salão de beleza só tem um nome, você sabe? Vocês sabem que tem salão de beleza? De graça, vocês não conhecem? Tem um salão de beleza maravilhoso? É Jesus. E tem um salão de beleza absurdo. Vai lá, é só visitar ele mais vezes. A pessoa vai te olhar e falar, engraçado, você está diferente. Fez alguma plástica? Fala, fiz. Do coração. Vai visitá-lo várias vezes. E leve seus filhos várias vezes. Fala, mas ele é um neném. Vai lá e fala com Jesus, aqui o menino que você me deu. Cuida dele para mim. No dia seguinte volta de novo, fala que eu trouxe ele de novo. E conta para o menino que está lá escondido, prisioneiro de amor. Fala, meu filho, que existe um Deus que nos ama tanto, 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 que não quis ir embora. E ele é prisioneiro de amor. Isso eu estou falando, foi eu que estou inventando, não. Conhece a história de Irmã Amália aqui em Campinas? Nossa Senhora das Lágrimas? Alguém já leu, já estudou? Jesus guardou as lágrimas da mãe dele por 20 séculos e disse, tudo que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, a frase é dele, eu sou obrigado amorosamente a conceder. Nós estamos perdendo essa chance. E quem ditou o terço foi Jesus, por isso que ele é rápido, né? Tudo que Jesus ensina é rápido, que é homem, né? Essa vantagem eles têm. Tudo é prático, a gente fica contando muita história. Ele é prático. Tanto que quando Nossa Senhora aparece para entregar o terço para ela, que é a coroa, ela fala, como rezar o meu filho já ensinou. Super simples, não deve dar 7 minutos. Mas é homem, entendeu? Essa parte ele brilha, né? Fala a verdade. Prático e objetivo. Mas lá Jesus fala para a irmã Amália, eu vou escrever uma carta para os pais de como educar seus filhos. E aí tem a carta lá no livro, mas o resumo da carta é isso, traga seus filhos aqui no Santíssimo várias vezes para me educá-los. Por que Jesus fala isso? Jesus fala para o místico, que só da gente chegar lá no Santíssimo, só você chegar e falar, oi, não posso ficar, vim só te dar um beijo, estou correndo hoje. Ele fala, o que eu faço na sua alma, só de você chegar, somente o Pai e o Espírito Santo saberão. Só. E a gente perde tempo, vai lá visitar.
várias vezes. Ele não é o seu amor, Ele não é o seu sustento, Ele não é a sua fortaleza, Ele não é o nosso refúgio. Acontece alguma coisa e não corre para poder falar com quem? Com Ele. É com Ele. Porque Ele pode tudo, Ele que nos consola, Ele que nos põe de pé, Ele que nos acalma o coração, Ele que fala, não preocupeis, não tenhais medo, eu estou aqui. É Ele que é a nossa segurança. Então aproveitem, vá lá, mas aproveitem para levar os meninos. Fala, vem cá mostrar para o Senhor, e mostra para os meninos. Nós temos que aprender a educar os filhos diante de Deus, e não é brincadeira. Nós estamos num mundo que não está fácil. Não está fácil. Então, se a gente não fortalecer, o que é uma mulher forte? Não é que não chora. Mulher forte é aquela que sabe que é fiel a Deus e que Deus vai responder, seja o que for que você está esperando. Aquilo que você entregar ao Sagrado Coração de Jesus e colocar dentro do coração dele, quando que vai se perder? Nunca. Qual oração sua que não é escutada? Nenhuma. Então nós temos que aprender com Maria tudo isso que ela vivia, a oração, ela deu o salto da confiança, ela entregou a vida dela, deixou Deus ser parteiro da história dela, ela caminhou, ela obedeceu, ela ouviu, ela viu e guardou e meditava as coisas do coração dela. Maria conheceu a palavra. Aí vocês ficam pensando que quando Maria chegou na casa de Isabel, e que ela canta o Magnífica, quando é que cada um de nós vai cantar o Magnífica? O que Maria cantou? Tudo que Deus fez na vida dela. Quando é que vocês vão cantar as misericórdias de Deus na sua vida? O dia que você entender que você tem uma relação, eu e um tu. É um vivo diante de um vivo. O dia que você permitir que Deus vire a sua vida do avesso e revele a sua identidade e te ponha de pé, você cantará as misericórdias de Deus, como Maria cantou. Mas enquanto você achar que você não é digna, mas eu não sou digna de ser amada por Ele, eu não sou digna, para com essa síndrome e fala, eu não sou digna, mas Deus é. O que está escrito no Evangelho? Deus é o quê? Amor, está escrito na palavra de Deus. Então Ele não consegue outra coisa senão amar. Então Deus não nos ama porque você fez uma coisa boa. Deus te ama apesar de qualquer coisa. Ele te ama porque Ele só sabe amar. E o nosso DNA é de amor. O dia que a gente entender que nós somos filhos, todas as nossas atitudes e o nosso rastro no mundo terá que ser de amor, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Então Deus, o nosso processo de conversão ele é muito lento, porque nós vamos entender que quando Jesus fala, sede misericordiosos como o vosso Pai é, sede compassivos como o vosso Pai é, está escrito na Bíblia 12 vezes, que Jesus sentiu compaixão. Ele via aquele povo como ovelhas sem pastor, e ele sentiu compaixão. Nós não temos compaixão, nós temos competição. Estou falando mentira? As mulheres então uma coisa surreal, competem o tempo inteiro, por tudo, até pelo sofrimento. Alguém fala que tem uma dor, a outra fala que você não sabe da minha dor. Estou falando mentira? Então não, gente, é surreal. Nós temos que aprender a ser o inverso, pedir a Ele, me dá um coração como o seu, me ajuda a entender que ela é minha irmã que está sentada do meu lado, me ajuda de verdade a sofrer com ela, ajudá-la a sair disso, fazer ela abrir os olhos e falar, minha filha, você não foi determinada para isso, sua vida é muito além disso. Isso aqui nós vamos passar, porque a coisa não está acabada. Madalena achou que estava tudo acabado, Jesus chamou e o horizonte se abriu, tinha um futuro. E às vezes a gente está chorando diante de uma situação que a gente acha que acabou, não tem mais possibilidade. E Deus mostra, fala, nem comecei ainda. Vou fazer somente aquilo que você permitir que eu faça. Entrega, aprenda, tira a rédea da sua mão. Nós mulheres queremos ser controladoras demais. Queremos controlar até Deus. Observe as nossas orações. A gente quer controlar Deus. Então só faça isso. Então você faz, você já sabe. Aprenda a se entregar diante dele e falar, eis-me aqui. Eis-me aqui, o Senhor me chamou a vida, e até agora, seja 30, 40, 50, 60, seja quanto tempo você já caminhou, fala, até agora eu caminhei sem essa consciência que eu sou sua de verdade, e que isso não é uma ilusão, isso é real, então faça agora na minha vida, a partir de agora, o que o Senhor quiser. Vocês verão a vida mudada do avesso, mas será extraordinário. Andar com Deus não tem um dia que repete, nem um dia igual, não existe rotina com Deus, é extraordinário. Você tem um projeto, ele tem outro completamente diferente. Mas Ele é Deus e fará na sua vida e na sua história que você não tem dimensão que Ele pode fazer. Tudo que eu gostaria hoje é que vocês voltassem ao princípio que o mundo te fez esquecer. Porque traição não é brincadeira, ser traída, também trair alguém não é brincadeira.
Mas Deus nos chama para uma vida de fidelidade a Ele em primeiro lugar, e aquele que a gente escolheu caminhar. Os filhos olham para vocês e vão copiar vocês. A menina e o menino de 3 anos, eles mapeiam vocês. E a menina quer vestir igual a mãe, porque qual a mulher mais bonita do mundo? A minha mãe, lógico. E o menino vai procurar quem para casar? A minha mãe. A menina, o pai é o príncipe, e para o menino, a mãe. Tanto que a gente casa, a sogra te ensina exatamente a receita do doce que ele mais gosta, mas não fica igual, porque mãe tem uma pitada de amor que mais ninguém tem, não é verdade? Por mais que você tente fazer, não é igual. Então a menina vai te copiar, e se vocês pararem agora e tiver coragem de olhar como é que vocês fazem, a gente repete tudo que as mães faziam, mesmo que a gente reclamasse. A gente faz tudo igual, muda uma coisinha ou outra, mas a essência é a mesma. Então vocês têm que ser testemunhas de fé para os filhos de vocês. Seus filhos têm que ver vocês na hora de um problema, de uma dificuldade na casa, não desesperando, mas rezando, esperando em Deus. Porque quem tem Deus não desespera, espera. Ajoelha, conta para o Senhor e fala: vamos aguardar. Aonde? Em Deus, Ele fará. Imaginou a segurança de uma mulher dessa? Segurança que vai trazer para a família dela, vai manter essa família de pé, seja lá o que vier, seja lá o que for acontecer. Eu conheci uma mulher, entre tantas, analfabeta, só conhecia os números, mãe de 4 filhos, pobre, zona rural, muito pobre. E quando eu fui dar notícia para ela da menininha dela de síndrome de Down, quando chegou para nós desnutrida, última classificação de desnutrição que vocês pudessem imaginar, chegou com problema de coração muito grave, melhoramos a infecção, tinha que operar, não tinha jeito, tinha que operar o coração, foi operada, pós-operatório dificílimo, compressão pulmonar, tudo que vocês puderem imaginar, que está ligado no CTI, ela tinha. E eu sentei com essa mãe e falei com ela: hoje é um dia decisivo, porque ou ela vai responder a tudo que nós estamos fazendo, ou ela vai morrer. Eu não tenho outro caminho com ela. Essa mulher escutou, estava eu e ela numa sala, e ela falou comigo assim: é só isso, doutora Filó? Ó. Falei: só. Então eu gostaria que a senhora agora me acompanhasse. Essa mulher ajoelhou, fez o sinal da cruz, e a oração dela foi a seguinte, nunca me esqueci uma vírgula: Jesus, me dê a graça, analfabeta, a mãe, Jesus, me dê a graça de criar uma criança com síndrome de Down, porque as outras que o Senhor me deu são perfeitas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Olhou para mim e falou assim, ela olhou para mim e falou assim: doutora Filó, Jesus acabou de curar minha filha agora, a senhora crê? Falei: creio que Deus faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele é Deus. A ciência não tem a última palavra, ela tem limite. A vida é eterna, não tem. Falei. Ela falou comigo assim: nós vamos lá dentro, né, doutor? Vamos. E eu sei que tem um monte de coisa ligada na minha filha, não é? É. Pois é. Mas todos os dias, a senhora sabe, ela falou comigo, a senhora sabe que eu sou analfabeta, né, doutor? Sei. Pois é, mas eu conheço o número. E todos os dias, doutora, a senhora vai diminuir os números daquelas bombas. Lá fui eu entrar com ela. Tudo que vocês imaginaram, dióxido nítrico, a todos os remédios que vocês imaginaram. Um CTI estava ligado, uma criança estava quase que crucificada, com aqueles bracinhos abertos, desnutrida, que era pele contornando o osso. Estou brincando não, gravíssima, gravíssima. Todo mundo que olhasse falava assim: morre hoje. Aí ela conversou com a menininha e falou: olha aqui, doutor, estou guardando os números todos, viu? Viu? Dia seguinte eu cheguei e ela falou: viu, doutor, você já diminuiu os números? Falei: nem vem mais dar notícia, você está sabendo mais que eu nesse caso aqui. Então vocês podem imaginar que nós fomos diminuindo todos os dias os números. Não preciso contar para vocês que essa menina saiu de alta. Sequela, 0. Até eu sair do CTI, que tem 3 anos, que eu continuo no hospital, mas numa outra função. Ela ia todos os anos no CTI, e agora eu estava enfrentando um outro problema, porque a menina ficou obesa, né? Ela falava comigo: sabe por que eu volto todos os anos aqui? Para que a senhora nunca desista da missão. É de coragem, né? Coragem. Os aplausos são para essa mulher, né? Que diante do sofrimento, da dor e da última palavra da ciência, ela não aceitou. Dobrou o joelho, clamou a Deus, uma oração simples e direta. E foi ouvida. Porque Deus escuta, Ele vê e Ele faz. Se a gente não atrapalhar. Quando eu conto essas coisas para vocês, é para que vocês tenham firmeza na fé. Porque os filhos vão olhar vocês. E é baseado na fé de vocês que os filhos vão se dar sequência.
O papel da mulher é algo extraordinário. É a mulher que põe um homem de pé. É a mulher que faz a família virar uma família verdadeiramente cristã. É vocês, não é outro. Mas eu preciso que vocês caminhem sabendo que vocês não caminham sozinhas. Eu preciso que vocês entendam isso, né? Isso, essa verdade tem que estar no coração de vocês, agarrada no coração de vocês. Nossa Senhora é sempre a nossa mãe e sempre a nossa orientadora. Nossa Senhora é a nossa mestra espiritual. Ela já fez o caminho de ser mãe, de ser esposa e mãe do Filho do Altíssimo e de ser a primeira discípula de Jesus. Só ela pode nos ensinar a assumir a nossa dignidade, a nossa identidade, filha de Deus, viver o nosso discipulado e viver a nossa missão como mãe, como esposa, como profissional, sob o olhar de Deus, na certeza de que a gente quer agradar somente a Ele. Agora eu quero convidar vocês a ficar de pé para a gente rezar. Vocês vão repetir comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de infinita bondade, nesta hora santa, nos colocamos diante de Ti, como filhas amadas, não como o mundo nos definiu, não como o mundo nos definiu, não como as feridas nos marcaram, não como as feridas nos marcaram, não como os erros do passado, que tentaram nos aprisionar, mas como Tu nos criastes desde o princípio, antes mesmo de nascermos, antes mesmo que alguém pronunciasse nosso nome, o nosso nome, Teu amor já nos sonhava. Hoje queremos voltar ao Teu projeto original. Queremos voltar ao Teu coração. Senhor, muitas vezes esquecemos quem somos. Permitimos que o medo falasse mais alto. Que as rejeições definissem nosso valor. Que as dores nos convencessem de que não éramos suficientes. Mas hoje escutamos novamente a Tua voz. A mesma voz que chamou a mulher samaritana junto ao poço. A mesma voz que chamou Maria Madalena no Jardim da Ressurreição. A mesma voz que hoje chama cada uma de nós pelo nome. Em silêncio, fale seu nome para Jesus. Porque Jesus, nesse momento, Ele pronuncia o nome de cada uma das mulheres que está aqui. Que cada uma de vocês escute, no mais profundo da sua alma, o Teu chamado de amor. Tu nos conheces inteiramente. Conhece nossas lágrimas escondidas, as noites de solidão, as decepções, os sonhos interrompidos, os relacionamentos feridos, as palavras duras que ainda carregamos dentro de nós, as feridas que ninguém vê. E mesmo conhecendo tudo, Tu permaneces diante de nós. Não para condenar, mas para restaurar. Hoje entregamos aos Teus pés todas as nossas dores. As feridas da infância, da rejeição, da comparação, dos abandonos, e as causadas por aqueles que deveriam ter nos amado melhor. Toma, Senhor, aquilo que ainda pesa em nosso coração. E derrama sobre nós o bálsamo da Tua misericórdia. Pai amado, resgata em nós a beleza da mulher criada por Tuas mãos. Que não depende da aparência, da aprovação dos outros. A beleza que nasce da dignidade de ser filha de Deus. Que possamos acreditar novamente
Que possamos acreditar novamente. Que somos preciosas aos teus olhos. Que somos preciosas aos teus olhos. Que possamos caminhar sem medo. Que possamos caminhar sem medo. Amar sem reservas. Amar sem reserva. Servir com generosidade. Servir com generosidade. Viver com alegria. Viver com alegria. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Assim como fizeste com a samaritana. Assim como fizestes com a samaritana. Transforma nossas feridas em fonte de vida. Transforma nossas feridas em fonte de vida. Assim como fizeste com Maria Madalena. Assim como fizestes com Maria Madalena. Transforma nossas lágrimas em anúncio de ressurreição. Transforma as nossas lágrimas em anúncio de ressurreição. Faz de nós mulheres que levam a esperança. Faz de nós mulheres que levam a esperança. Que restauram famílias. Que restauram famílias. Que sustentam a fé. Que sustentam a fé. Mulheres que acolhem. Mulheres que acolhem. Que intercedem. Que intercedem. Que não se deixam vencer pela escuridão. Que não se deixam vencer pelas... Mulheres que pertencem inteiramente a Ti. Mulheres que pertencem inteiramente a Ti. Então, neste momento, nós queremos renovar a nossa identidade. Vamos repetir. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Eu fui criada por amor. Eu fui criada por amor. Eu fui chamada pelo nome. Eu fui chamada pelo nome. Eu sou preciosa aos olhos do Senhor. Eu sou preciosa aos olhos do Senhor. Eu não sou definida pelas minhas feridas. Não sou definida pelas minhas feridas. Eu não sou definida pelos meus fracassos. Eu não sou definida pelos meus fracassos. Eu pertenço a Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus Cristo. Minha vida tem um propósito. Minha vida tem um propósito. Minha história está nas mãos de Deus. Minha história está nas mãos de Deus. E agora, Senhor? E agora, Senhor? Enviamos a Ti nossa vida inteira. Enviamos a Ti a nossa vida inteira. Recebe nossos lares. Recebe nossos filhos. Nossos pais, nossos esposos, nossas vocações, nossos sonhos, nosso futuro. Que tudo em nós proclame a Tua glória. Que tudo em nós proclame a Tua glória. E quando sairmos deste lugar, que o mundo reconheça em nossas palavras, em nosso olhar, e em nosso amor, a presença viva de Jesus. Pela intercessão da Virgem Maria, mulher do sim, da fidelidade, da esperança, entregamos nossa vida ao Senhor. E todas juntas possamos proclamar: Senhor, eu sou Tua. Senhor, eu sou Tua. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ao chegar ao final desta mensagem da doutora Filó, talvez o Senhor esteja lhe fazendo uma pergunta muito simples, mas capaz de mudar toda a sua vida. Quem disse que você é aquilo que o sofrimento tentou fazer você acreditar? Talvez você tenha sido marcada por rejeições, decepções, comparações, fracassos ou palavras duras que ainda ferem o seu coração. Talvez o mundo tenha tentado convencer você de que não é o suficiente, de que é tarde demais ou que sua história já acabou. Mas hoje, Deus quer lhe recordar uma verdade que ninguém pode apagar. Você foi sonhada, desejada e amada pelo Pai antes mesmo da criação do mundo. Você não é definida pelos seus erros. Você não é definida pelas suas feridas. Você não é definida pelas rejeições que sofreu. Você é uma filha amada de Deus. Assim como Jesus restaurou a samaritana, levantou Maria Madalena e transformou lágrimas em esperança, Ele também pode transformar a sua vida. Nenhuma dor é maior que o amor de Deus. Nenhuma noite é tão escura que a luz de Cristo não possa iluminar. Por isso, não desista, não se arraste atrás daquilo que não lhe pertence. Não mendigue amor onde Deus já derramou amor em abundância. Levante a cabeça, endireite os ombros e caminhe com a certeza de que existe um Deus que conhece o seu nome, vê as suas lágrimas e jamais abandona aqueles que confiam nele. Talvez você não compreenda tudo o que está vivendo hoje, mas uma coisa é certa: a sua história continua nas mãos do melhor autor que existe.
E aquilo que você entregar a Jesus jamais será perdido. Que Nossa Senhora, mulher do sim, da fidelidade e da esperança, ensine você a confiar, a perseverar e a viver todos os dias na certeza de que é preciosa aos olhos de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, os seus filhos e todos os seus sonhos. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com outras pessoas que precisam redescobrir a própria dignidade e lembrar que são amadas por Deus. Deixe o seu like para que esta palavra alcance ainda mais corações. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber mais reflexões, orações e mensagens que fortalecem a esperança e aproximam você do amor de Deus. E nunca se esqueça, você é filha amada do Altíssimo. Sua história não acabou. O melhor de Deus ainda está por vir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fiquem todos com Deus. Que eu preciso entender como é que eu estou azeda, como é que eu estou irritada, como é que eu estou nervosa, como é que a minha paciência é -1, a tolerância é menos que 0. Então, se eu percebo isso em mim, então vocês imaginem que para a gente cultivar as virtudes da paciência, da humildade, há um trabalho conosco. Há um trabalho pessoal do autoconhecimento. E o terceiro pedido que Deus Pai fala para Catarina, esse é o mais difícil, é o que Jesus fala para o jovem. Esse jovem que não tem nome, né? Por isso é cada um de nós, né? Vamos conversar um pouco, né, sobre a nossa caminhada espiritual, né? Santo Agostinho, ele tem uma comparação, duas que eu vou comentar aqui, que ele coloca, maravilhosa. Ele diz que nós fomos feitos, o projeto de Deus para cada um de nós é algo tão grande, que nós não conseguimos ter dimensão, porque o nosso coração é muito estreito. Então é preciso alargar o nosso coração, para que a gente possa compreender o tamanho daquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós não temos consciência do que significa o projeto de Deus para a nossa vida. E numa outra comparação, ele diz que quando Deus quer te dar mel, encher você de mel. O mel é o símbolo da ternura e da bondade de Deus. Então ele quer te encher de mel. Mas dentro de nós tem só vinagre. Azedos que somos, irritados que somos. Então nós precisamos tirar o vinagre, lavar, para tirar o sabor, e permitir que se dilate em nós o nosso coração, que é esse vaso que ele quer encher, para que caiba o mel. Como é que a gente pode fazer isso? Há um caminho que a gente pode viver isso. Porque quando a gente começa a nossa consciência espiritual, a gente procede igual criança. Sabe quando criança dá uma semente de alguma coisa para ela plantar? Então ela corre, planta, faz tudo que a mãe orienta, ou o pai orienta, planta, e no dia seguinte ela levanta e vem correndo para ver se já nasceu, né? Inclusive já deu fruto, flor. Aí chora quando vê o que aconteceu, nada. É a nossa vida espiritual. Nós temos pressa e achamos que na nossa vida espiritual ele é um caminho de mágica. Não é um caminho de mágica. É um caminho de investimento. É um caminho de muita luta pessoal. É um caminho de trabalho conosco. Porque senão a gente não consegue sair do lugar.
Então, quando nós ouvimos no evangelho de domingo, aquele jovem que veio correndo atrás de Jesus e fala com ele: mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? É tudo que a gente deseja. Porque os mandamentos eu já sei todos, já cumpro. Mas imagina, para nós que estamos no caminho, viver os mandamentos é o óbvio, não é? Não é? É igual hoje, quando uma pessoa passa mal do coração, a gente faz só o eletro, não é o óbvio? Só que o eletro acrescenta quase nada. É igual quando uma criança tem uma doença genética, a gente faz o cariótipo, é quase nada. De tantas outras coisas que tem para serem feitas. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Os 10 mandamentos já parece que é uma coisa óbvia, que não só conhecemos, mas a gente cumpre. Não é não? Não é? Então, o que mais, Senhor? Como é que eu posso dilatar meu coração? Como é que eu posso trabalhar tudo isso? E é tão interessante que naquele livro, O Diálogo, Catarina de Siena, lembra? Vocês já leram? Algum de vocês que já leu? Já leu? Folheou? Ninguém leu. Catarina de Siena é a segunda doutora da igreja. A primeira, Teresa de Ávila. A segunda, Catarina. E Deus Pai fala com ela assim: Catarina, você precisa me fazer 3 pedidos. É luta que eu vou falar agora. Só podia vir de um pai, né? Só podia vir do pai. Então você me peça, Catarina, um coração que seja inflamado pela caridade. E a caridade, ela é alimentada, sustentada pela paciência e humildade. Se você não tiver uma das duas, então você não tem nada. Isso é só o primeiro pedido. Então vocês imaginem que para a gente cultivar as virtudes da paciência, da humildade, há um trabalho conosco. Há um trabalho pessoal do autoconhecimento. Que eu preciso entender como é que eu estou azeda, como é que eu estou irritada, como é que eu estou nervosa, como é que a minha paciência é -1, a tolerância é menos que 0. Então, se eu percebo isso em mim, eu preciso ir primeiro confessar. Para que Deus possa me lavar do vinagre e me encher do mel. Então, se eu percebo que eu estou ficando muito irritada, muito nervosa, muito brava, vamos procurar um padre e confessar. Que não está normal, tá? Não, semana passada eu falei com vocês. A gente precisa, antes de fazer, a gente precisa ser. E o nosso grande desafio é ser filho de Deus. É o grande desafio. Então, o filho de Deus combina com ser irritado, mal-humorado, nervoso. Mas, imagina, é muita luta pessoal. Porque a gente carrega as questões do pecado original. Então, é igual a criança que já acha que já está tudo pronto o fruto. Não. Tem um trabalho constante em mim que eu preciso fazer. E esse trabalho constante é a oração. A única coisa capaz de dilatar o nosso coração é a oração. Então eu preciso pedir a Ele a graça de me ver. Fala, me ajuda a perceber os meus pecados. Me ajuda, inclusive, a conhecer os pecados ocultos, igual está escrito lá no Salmo 19. Lá no Salmo 19 está escrito assim no versículo 13. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Mas a gente não tem consciência nem que está errando, nem que está pecando. Então a gente precisa pedir a Ele. Então a oração, ela é uma arma das mais poderosas que nós temos na mão. Para falar, Senhor, como é que eu vou adquirir a virtude da paciência, se isso não for uma graça, não for um dom doado? Como que eu vou adquirir? Como é que eu vou adquirir a consciência da humildade? Humildade é a consciência que eu sou um pó, que eu sou criatura e Ele é o Criador. Que tudo que eu não consigo nada se não for a graça de Deus na minha vida. Eu posso entender aonde eu estou do ponto de vista espiritual, mas entender que para me crescer, eu preciso da graça de Deus. Nada sem a graça dEle. A criança, para entender que a plantinha para crescer ali, a semente crescer, virar uma árvore, ela precisa de muita coisa. Não tem mágica. Então eu preciso entender que eu preciso ter um querer, que eu preciso ter a consciência. Que eu preciso buscar, né? Porque Deus nos criou para nos encher dEle. Então Ele coloca em nós um desejo de sempre procurar por Ele. E aonde que Deus nos chama sempre? A rezar. Ele coloca em nós uma saudade dEle. E a oração é a forma que a gente tem de falar com Deus. Quando ninguém mais quiser te escutar, quem te escuta? Deus. Então é pela oração. Quando você estiver vivendo uma situação que não tem mais saída do ponto de vista humano, quem te escuta e quem pode resolver? Deus. Quando você estiver numa solidão, se sentindo péssima, sem ninguém mais, quem está com você? Deus. Então nós temos que estreitar esse laço. Nós temos que aprender com, eu já falei com vocês mais de uma vez, do Vantuan, que é o François, né? É o Vantuan, que foi aquele arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai.
E ele ficou preso durante 13 anos. Dos 13 anos, 9 anos foi em confinamento absoluto. E a única coisa que fez ele sobreviver foi a oração. Que ele conversava com Deus o tempo inteiro para não ficar louco. Chegava um momento que ele não conseguia mais rezar, porque as Bíblias foram queimadas, tudo foi queimado, todos os livros de oração. Ele tentava escrever os trechos da Bíblia que ele lembrava. Então chegava um momento que ele só falava, Ave Maria, Ave Maria. Pai, ele não conseguia, de tamanho esgotamento. Mas foi a oração que manteve, ele conseguiu sair, né? Ele foi libertado, ele se tornou um símbolo de esperança, trabalhou no Vaticano com Paulo II, Bento XVI, era amigo pessoal deles. E quando ele morreu, Bento XVI iniciou o processo de canonização dele. Então, é preciso entender que a oração, ela vai ser a nossa grande força. Porque é pela oração que eu consigo me ver. Eu consigo me colocar diante de Deus. A palavra de Deus, nós vimos que ela é como uma faca, ela revela. Ela revela aquilo que somos. Quando eu vou rezar, Deus vai me ensinando que eu não posso pedir coisas tipo assim, o Senhor, aquela pessoa me fez mal, então eu só podia me vingar nela. Não vamos pedir isso nunca. Você nunca vai começar a pedir a Deus coisas supérfluas. Nunca. Você vai começar a pedir o Espírito Santo para que Ele te ajude. Você vai começar a tomar consciência e começar a pedir pelas virtudes. Falar, Senhor, me dá fortaleza. Senhor, me dá temperança. Senhor, me dá paciência. Senhor, me ajuda a perseverar. Porque nós não vamos fazer nenhum caminho espiritual sem perseverar. Não há mágica. Eu tenho que rezar todos os dias. Então eu preciso pedir a Deus a graça da constância. Me ajuda a rezar todos os dias. Me dê o desejo de procurar pelo Senhor todos os dias. A permanecer em Deus, porque está escrito que se aquele que permanece em mim e eu nele, ia dar muito fruto, porque sem mim, nada. Então a gente precisa pedindo essas coisas a Deus. A gente vai pedindo a Ele, me ajuda a me ver, me ajuda a reconhecer os meus erros, me ajuda a acertar o caminho, me ajuda a ver a vaidade, o orgulho, a prepotência, me ajuda a reconhecer isso em mim. Eu quero ser cheia mesmo do mel de Deus. Então me tira esse azedume do vinagre. Me ajuda. Eu preciso revelar um Deus que é meu Pai. Eu preciso convidar outras pessoas para viver a mesma coisa. Então pedir a Deus que nos inflame nesse coração. Me dê um coração inflamado, meu Pai, pela caridade, nutrido pela humildade e pela paciência. Uns com os outros, ter paciência que até comigo mesmo no caminho, saber que eu não sou aquilo que eu imaginava. Saber que eu não tenho as virtudes como eu gostaria, que eu não desempenho as coisas como eu gostaria, que eu não faço o bem que eu deveria fazer, mas faço o mal que eu não gostaria. Me ajuda a entender a miséria, a fraqueza, mas me dê constância e me dê a graça, porque na medida que eu vou me colocando diante do Senhor, pela oração, meu coração vai sendo transformado, dilatado, até que eu possa compreender todo esse processo. E Deus é tão doce que Ele não pede nada antes que a gente tenha maturidade. Porque o segundo pedido, a segunda coisa que Ele sugere a Catarina é, primeiro esse coração da caridade, né? Inflamado de amor, né? Poder amar a Deus, amar aos outros, né? Ele fala, eu te dou o próximo para que você possa amá-lo, já que você não pode fazer isso por mim, faça pelo seu irmão. Olha que luta. A segunda coisa, ele diz, peça um coração que você submeta, né? Você passe a desejar a minha vontade, a sua vontade se submeta à minha. Nós cantamos que agora é mesmo, que a vontade de Deus é perfeita, é soberana, mas o tanto que isso é difícil. Fala, Senhor, eu só tenho certeza que eu tenho que fazer a sua mesmo? Tem certeza? Quando Ele fala não, então eu falo, já falei isso com vocês aqui outras vezes, que a gente até é capaz, e muitos de nós já sabemos dar a mão para Deus. Fala, se o Senhor me der a mão, eu não tenho medo. Dar a mão, acho que a grande maioria que dá conta. Mas será que a gente dá conta de dar a mão para Ele e fechar os olhos? Não é que é, filão? Fecha os olhos, dá a mão para Ele. E deixa Ele te guiar onde Ele quiser. De vez em quando nós vamos abrir um olho no meio do caminho e falar, será que Ele está levando para que lado? Porque a nossa confiança nele é mais ou menos. Estou falando mentira? Não. Está vendo como é que é um caminho que a gente tem que purificar? Está vendo como é que é um caminho que a gente precisa investir? Como é que a nossa vida interior é algo que a gente precisa de verdade levar a sério? Fala, Jesus, eu confio no Senhor mais ou menos. O Senhor perdoa, mas é mais ou menos. Eu tenho que ser verdadeiro, porque eu não confio de tudo. Eu não confio falando assim, mas será que Ele me escutou nessa oração? Será que Ele vai dar realmente aquilo que é certo para mim? Será? A nossa confiança é pequenininha, né? Já falei, nós às vezes precisamos de muitas provas. Às vezes nós precisamos ainda dos milagres. Falei isso outro dia. Junto de Jesus tinha 3 grupos que caminhavam com Ele. A multidão, os fariseus e os discípulos. Os discípulos se comprometiam. A multidão quer o milagre, que é o sinal. E os fariseus criticavam. Em qual delas nós nos enquadramos? Então é preciso que a gente desperte, que abra a consciência. E fala, gente, como é que eu faço
Porque se realmente só Deus é bom, só Ele é bom. Jesus falou isso, Ele é bom, porque Ele nos criou. Ele criou o mundo para nós. Só você parar e olhar tudo que Ele fez para nós. É encantador. Cada vez que você olha uma coisa, você fala, nó, que criatividade. Que espetáculo que Ele fez isso. Só Ele poderia nos ter dado Jesus. Tem coisa mais doce na nossa vida que Jesus. Só Ele está sempre atento a tudo. Só Ele pode nos amar como Ele ama. Só Ele pode cuidar de nós como Ele cuida. Por causa da bondade dele. E a gente ainda fica duvidando. Fala, será que me ama assim mesmo? Será que é assim mesmo? É assim, eu digo. Aliás, é muito mais do que isso. Fora o que Ele criou para nós que a gente ainda não viu. Os olhos não viram, o ouvido não viu. Nenhuma mente é capaz de pensar aquilo que Ele criou para aqueles que o amam. É muita coisa. Então, por isso, nosso coração precisa ser dilatado. E aprender. Mas até a gente aprender a fazer a vontade dele, eu já falei com vocês, vou sugerir aquilo que Ele ensinou também. Na hora que falar, seja feita a vossa vontade, curve a sua cabeça. Aprenda a entregar as pequenas coisas para Ele. Fala, Jesus, eu queria isso, mas se o Senhor não quiser, seja feita a vossa vontade. Aprenda a entender isso. Aprenda a se entregar, aprenda a confiar. É sempre muito mais. Então, pedir a Ele esse coração que se abandona na vontade dEle. Não vai ser essa coisa pequenininha, vai ser uma coisa grande. Porque tudo, sempre que vocês contarem com o menino Jesus, vocês verão que tudo do menino Jesus é na abundância. Então não é pequenininho não é 10 salas não, minha filha, eu vou te dar um prédio inteiro. E o terceiro pedido que Deus Pai fala para Catarina, esse é o mais difícil, é o que Jesus fala para o jovem. Esse jovem que não tem nome, né? Por isso é cada um de nós, né? É cada um de nós que chega diante dele, e que eu fico pensando no olhar dele de doçura, pensando, ô tadinha, ainda está na infância mesmo, né? Está lá na infância espiritual, caminhou nada. E ele fala com ele, só uma coisa te falta. Vende suas coisas. Jesus está mandando você ficar pobre de Maria Desci? Não. Use tudo que você tem. Permita ter, se Deus te abasteceu, te deu muita riqueza, use a favor daqueles que não têm. Faça o bem, faça. Não, as coisas nos pertencem, é sua, o bem, a sua riqueza não pode te possuir. É você que a possui. É diferente. A nossa força, a nossa segurança não está nos bens que temos, mas no grande tesouro que nós temos na vida, que é Jesus. Esse é o grande tesouro. Quem tem Ele tem tudo. E aí ele fala, Deus Pai fala para Catarina, Catarina, peça um coração, agora segura, essa é dura, livre de todo apego emocional e material, que seu único apego seja a mim, Senhor teu Deus. Simples, né? Fácil. Isso que eu falei com vocês. O livro da Catarina, você lê e medita um ano, uma frase, você medita um ano, porque foi diretamente Deus Pai ensinando. Mas a gente precisa pedir a graça. Fala, Senhor, me dá a graça. Esse desapego não significa não amar ninguém mais não, gente. Claro que a gente continua aqui nas relações de amor, mas saber que Ele é o nosso amor maior, que Ele é o Senhor, ter a consciência que se eu tenho Ele, eu tenho tudo, que Ele é o nosso tesouro, que quando faltar tudo na nossa vida, e às vezes a gente tem um problema financeiro, e perder financeiramente, perder a saúde, perder a beleza, estiver numa cama, quem fica com você? Deus, e somente Ele. Porque Ele nunca vai nos abandonar, porque o amor que Ele tem por nós é algo impressionante. E descobrir isso é descobrir o maior tesouro que nós temos na vida. A maior riqueza que nós temos na vida é Jesus. Deve ter uma semana eu tive a oportunidade de ter uma conversa, que é um presente, né? Deus me dá uns presentes que é assim. 2 pessoas da Santa Casa presenciaram essa conversa e ficaram emocionados e choraram. Porque era uma freira que queria conversar comigo, que não era de Minas Gerais, do estado do Espírito Santo, 53 anos, em fase terminal de câncer. E ela, vocês tinham que ver a carinha, fui conversar com ela, liguei para ela de vídeo, para conhecê-la. Porque a médica que cuida dela, me achou. Ela então está com diagnóstico terminal, está internada, ela sempre foi missionária, então ela, como diz ela comigo, doutora, ela é muito calminha, eu sempre vivi da providência, então tudo que eu ganhei eu guardei. Então doutora, como eu estou, eles falaram que eu só tenho de 1 semana a 30 dias. Mas eu falei com eles que 30 dias é muito tempo, doutora. Quantos de nós vão falar isso? Reza, Filó, para me ficar mais tempo. É muito tempo, doutor, que eu já estou pronta. Então eu comecei a entregar minhas coisas. Imagina o que ela tinha. Uma correntinha para um tercinho para o outro, né? Comecei a distribuir minhas coisas, doutor, porque eu não preciso de nada. Mas eu falei assim com Jesus, Jesus, eu sei que eu devo ter um dinheirinho guardado, que deve ser assim uma gotinha, porque eu nunca usei nada, Jesus. Mas, Jesus, eu quero que o senhor ache a doutora Filó para mim, lá no Espírito Santo. Porque o dinheiro que eu tenho é para os meninos dela. Só tem que achá-la para mim. Achou ou não achou? Achou. Não é espetacular? Eu acho espetacular essas coisas. E aí nós duas conversando sobre morte. Você imagina que espetáculo foi essa conversa. O povo chorava.
Sobre a ida, né? Sobre a ida. Está quase indo. Ela já viu Jesus no quarto 2 vezes, já confessou com ele. Ela é muito interessante. Ô, doutor, eu acordei hoje, estava tudo tão branquinho. Falei, fui. Aí encostei em mim, ainda tinha corpo. Falei, ô, ainda estou aqui. É igual a gente, igualzinho, certamente igual, né? E aí ela falou, doutora, eu juntei, mas é uma gotinha só. Mas essa gotinha é para os meninos da senhora. R$ 83.500. Falei com ela, essa gotinha vai virar uma gotona. Porque é na bênção de Deus. Falei com ela, nós vamos reformar o CT infantil. O CTI primeiro, o CTI dos recém-nascidos. E tanto que eu mandei para você a conta só dos recém-nascidos. Essa conta, que está aí com o símbolo da Santa Casa, é só para os recém-nascidos. Nós temos que acabar de juntar o dinheiro. O Ministério Público já nos ajudou, com o dinheiro das multas, olha que bacana. E reverte numa coisa bacana, ó. E junta a sua, e vamos juntando, e nós vamos chegar lá. E aí eu falei, lá vai salvar muita criança, é muito bebê que vai ser salvo. E ela falou, pois é, doutor, mas é pouquinho. Eu falei, é nada, é muito dinheiro que vem com a bênção. Vai multiplicar, isso aí vai multiplicar, não tenho dúvida. E você vê a conversa e a tranquilidade dela do ir, né? Do desapego a tudo, desapego, tudo entregue. E conversando sobre a vida, sobre o ir, sobre ficar com ele, sobre estar com ele. Alegria de poder voltar para casa, alegria de saber que alguém te espera. Ó, que paz. Rindo, parecia que estava indo para uma viagem internacional mesmo. Tranquila, o povo apavorado. O povo lá que presenciou a conversa chorando. E ela naquela tranquilidade, pois é, doutor, vamos ver se não demora um mês, que é muito. E é espetacular como é que Deus vai juntando o povo dele. E isso é um testemunho para todos nós. Isso é um testemunho de desapego. Está lá na cama, não está nada agarrado a nada, pedindo mais nada, só entregando. Falou, você quer ficar com isso, quer ficar com aquilo? Com o pouco. O cara falou, só vivi como missionária. Era ela, mais 3 freiras, junto com o sacerdote. O sacerdote morreu, entregou as freiras para uma médica tomar conta. E essa médica conseguiu meu telefone, me ligou, e nós fizemos essa ponte. Isso é espetacular, como é que o povo de Deus vai se juntando. Né? E aí, conseguindo trazer para vocês esse testemunho. Hoje, o que nós temos que desapegar? Qual é o laço que eu tenho que soltar para ser de Deus? Aonde que eu consigo ser dele, inteira dele? Aonde estão os nós que eu não consigo soltar? Fala, não, Jesus, espera só mais um pouquinho. Aonde que eu não consigo dizer a ele, Senhor, eu quero, segue-me, quero segui-lo, segue-me. A tônica desse evangelho é, segue-me. Fala, não, deixa eu fazer uns negocinhos antes. Segue-me, se entrega, deixa eu te conduzir, deixa eu te alargar aqui para você poder entender o projeto. Deixa eu te dar as virtudes que são necessárias para que você seja meu discípulo. Para que você possa viver a vida que eu trouxe para você em abundância. Para que você possa usufruir da alegria de ser meu filho. Isso é uma coisa extraordinária. Você imagina que Deus é tão bom, que nos permitiu ser filho. É uma coisa escandalosa. Porque se a gente é filho, é herdeiro. Então a morte não tem mais poder sobre nós. É escândalo isso. Isso é um escândalo de amor. Então, por que ficar cabisbaixo, achar tudo difícil? Não, nós temos aqui, de verdade, amadurecer a nossa fé. De verdade, se colocar diante dele na oração. Se rasgar diante dele e falar, me ajuda a ver minhas misérias. Mas vê e transforme elas. Porque eu quero falar com o Senhor. Eu quero te seguir, Jesus. Mas o Senhor sabe onde é que eu estou, meu filho? Estou lá na infância espiritual, tomando leitinho ainda. Dou conta de nenhuma coisa mais sólida. Me ajuda de verdade a caminhar. Porque eu quero pertencer a você. Eu quero de verdade que na minha vida se cumpra o seu projeto de amor. E eu digo para vocês, não tenha medo de Deus. Não tenhais medo. Escancar o seu coração a Ele. Não tenha medo de se entregar. O que nós temos? Aonde pode estar a nossa segurança? Nós somos frágeis demais. A nossa fragilidade é absurda. Um tombo te tira do sério. Quanta coisa nos impede. Não tenhais medo de ter a vida revirada do avesso. Não tenhais medo de abrir mão dos seus pequenos planos para deixar Deus cumprir o grande sonho dele na sua vida. Não ponha limite na ação de Deus na sua vida. Não ponha limite na misericórdia. Deus é Deus. Não há nada impossível. Pensa que eu queria 10 salas e me deu prédio. Deus é Deus. E quando Ele quer alguma coisa, quem pode cercá-lo? Ninguém. Se as coisas estiverem de acordo com o que Ele quer, Ele cumpre. Não passe pela vida ao largo da sua vida verdadeira. Não passe. Não permita descobrir isso quando o tempo é curto. Deus tem pressa. Que a sua vida, que você perceba que a sua vida é bem-aventurada. Deus tem pressa. Que você entenda que nasceu para ser feliz. Deus tem pressa de que você entenda que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Não tenhais medo. Escancarem o seu coração ao Senhor.
E peça a Nossa Senhora, né? A rainha das virtudes, né? Que interceda por cada um de nós nessa noite. Que peça a Deus. Ela sabe o que a gente precisa, nem a gente sabe. Mas é porque ela é mãe. Então ela olha para nós e fala, não, essa aqui já conseguiu isso, aqui conseguiu aquilo. Os 3 pedidos que Deus Pai fez para Catarina, a gente nem ousou pensar neles. Porque é duro, não é fácil. Mas que ela nos ajude a conseguir cumprir isso que Deus pediu a Catarina. Que isso também seja uma oração nossa. O primeiro coração inflamado de caridade, nutrido pela paciência e pela humildade. O segundo coração que deseja cumprir a vontade dele acima de tudo na nossa vida. E o terceiro coração que seja desapegado de todos os bens materiais, espirituais, emocionais e apenas apegado a Ele. Ele ser o nosso centro, o nosso Senhor, o nosso tudo. Não é uma tarefa fácil. Eu nem ousei começar. Mas pela graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que a gente possa um dia oferecer ao nosso Pai, quando a gente chegar lá. Porque isso é um trabalho de uma vida, que quando a gente chegar lá e Ele é aquele que nos espera, a gente falar, ao coração que o Senhor pediu a Catarina, nós copiamos e lutamos para que a gente pudesse te entregar um coração melhor do que aquele que a gente tinha lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Às vezes, queremos que Deus mude tudo da noite para o dia. Queremos respostas imediatas, milagres instantâneos e soluções rápidas. Mas Deus trabalha como quem cultiva uma semente, em silêncio, com paciência e com amor. O que hoje parece demora, na verdade é preparação. O que hoje parece vazio, é Deus alargando o nosso coração para receber algo muito maior. Talvez você esteja carregando mágoas, medos, preocupações e até dúvidas. Talvez exista dentro de você um pouco desse vinagre de que falava Santo Agostinho. A impaciência, a tristeza, o desânimo, a falta de confiança. Mas Deus não se afasta por causa das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele quer lavar a nossa alma e enchê-la do seu mel, que é a sua ternura, a sua paz e o seu amor. Quantas vezes pedimos 10 salas e Deus está preparando um prédio inteiro? Quantas vezes nos apegamos aos nossos pequenos planos, enquanto o Senhor sonha algo infinitamente maior para nós? O problema é que muitas vezes temos medo de fechar os olhos e deixar que Ele nos conduza. Mas a maior riqueza desta vida não está nas coisas que possuímos, está em possuir Jesus. Porque quando tudo passa, quando a saúde falta, quando as forças acabam, quando ninguém mais pode nos ajudar, Ele continua ao nosso lado. Nunca nos abandona, nunca se esquece de nós. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo de confiar. Não tenha medo de entregar sua vida nas mãos de Deus. Não tenha medo de deixar para trás aquilo que impede você de segui-lo. Deus tem pressa de mostrar que você nasceu para ser feliz. Que você não foi criado para a dor, mas para o amor. E aquilo que Ele preparou para os que o amam é muito mais bonito do que qualquer sonho que possamos imaginar. E hoje possamos dizer com sinceridade: Senhor, transforma meu coração, tira de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Ensina-me a confiar, a perseverar e a fazer a Tua vontade, porque eu quero ser totalmente Teu. E quando chegar o dia do encontro definitivo, que eu possa Te entregar um coração melhor do que aquele que recebi. Se essa reflexão tocou o teu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Dê esperança. Deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco nessa jornada de fé. Que Deus abençoe você e sua família e que Nossa Senhora interceda por todos nós. E eu peço agora, vamos todos juntos fazer uma pequena oração. Mas que para Deus, essa oração alcança muito o nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem todos com Deus.